Oi pessoal, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao nosso curso de inspeção de equipamentos, né? Todos sabem bem, mas sempre me apresentando, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula, né? Sobre o desenho técnico industrial. De maneira que nessa nossa terceira videoaula vamos começar aqui a falar sobre a perspectiva isométrica com elementos diversos, né? Ou seja, com elementos arredondados, elementos oblíquos, com furos, certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo aqui, né, a nossa apresentação. Bom, algumas peças, tem um pequeno erro aqui, mas tudo bem. Algumas peças apresentam partes arredondadas, elementos arredondados ou furos, como mostram os exemplos abaixo, né? Temos aqui, ó, como se fosse um prisma retangular, porém com essa ponta aqui, ó, com essa face, essa vista arredondada. Temos aqui um elemento arredondado, né, como se fosse um rebaixo arredondado. Isso aqui se assemelha muito a um mancal. E temos aqui um furo, né, um furo que aparentemente aqui ele não é passante, certo? Mas ainda assim é um furo, certo? Redondo. Então, primeiramente, vamos tratar aqui, já que estamos falando tanto de elementos circulares, vamos falar sobre a perspectiva isométrica do círculo, né? Um círculo, visto de frente, tem sempre a forma redonda, né? Uma esfera. Quando imprimimos um movimento de rotação ao círculo, ele aparentemente muda, pois assume a forma de uma elipse, certo? Mais à frente vamos ver o que é uma elipse. O círculo representado em perspectiva isométrica tem sempre a forma parecida com uma elipse, certo? O próprio círculo, no caso de elementos circulares ou partes arredondadas, podem aparecer em qualquer face do modelo ou da peça e sempre serão representados pela forma elíptica. Ou seja, senhores, entendam da seguinte forma: qual a relação que uma elipse tem com a representação de um círculo? Simples, em perspectiva isométrica não há círculo. Em perspectiva isométrica, o que é utilizado para representar um círculo, ou seja, a figura que é utilizada para representar um círculo, é uma elipse, certo? Então a elipse está aí para representar qualquer figura circular ou arredondada em uma perspectiva isométrica, certo? Vamos em frente. Vamos falar mais uma vez sobre o quadrado auxiliar, né, que é semelhante ao prisma auxiliar, porém agora estamos falando de um quadrado auxiliar. Para facilitar o traçado da perspectiva isométrica, você deve fazer um quadrado auxiliar sobre os eixos isométricos da seguinte maneira. Trace os eixos, né? Todos nós já sabemos quais são esses eixos, formam 120 graus um em relação ao outro. Marque o tamanho aproximado do diâmetro do círculo, né, que você quer, que o diâmetro do círculo ele será igual à altura, à largura, né, do seu quadrado, as duas dimensões. E a partir desses pontos, puxe as linhas isométricas, né, conforme mostra a ilustração abaixo, ó. Aqui você desenhou os eixos isométricos, aqui você delimitou as duas dimensões de largura e altura, e aqui você simplesmente ligou os pontos. Pronto, você tem o seu quadrado formado com dimensões idênticas à do diâmetro do círculo que você quer construir. Bom, nessa parte aqui, como todos já viram na segunda videoaula, será feita de que forma? Será apresentado aos senhores, né, uma construção, né, de uma perspectiva isométrica de um círculo, será determinada em 5 fases, como no outro, e posteriormente terá um vídeo, né, uma demonstração audiovisual em tempo real. Então acompanhem comigo a receita. Primeira fase: trace os eixos isométricos e o quadrado auxiliar, como vimos anteriormente, né? Então já tem aqui prontinho para os senhores, que esse quadrado aqui servirá, né, de referência, o quadrado auxiliar. Na segunda fase, divida o quadrado auxiliar em 4 partes iguais, ou seja, você vai chegar no centro da largura e traçar uma reta, e você vai chegar ao centro da altura e traçar uma reta concorrente a ela, né, perpendicular a ela. Comece o traçado das linhas curvas como mostra a ilustração. Então aqui você vai traçar como se fosse uma diagonal, porém com um perfil de curvatura entre um quadrante e outro. Esse aqui no caso seria o segundo quadrante e esse aqui seria o quarto, né? Todos com perfil curvo. Na quarta fase você vai fazer o que? O encontro simétrico, né? Que cabe a
primeiro quadrante ao terceiro quadrante. Lembrando que esse círculo aqui, você faz com o compasso, né? E esse trecho, esse setor dessa elipse, a mesma dimensão do compasso que você vai utilizar para fazer esse, você utilizará para fazer esse. Bem como a mesma dimensão que você utilizará para fazer este aqui, você utilizará para fazer este. Certo? Então você perceba que ali você já tem uma elipse formada, né? Isso aqui não é um círculo, isso aqui é uma elipse. Ela tem todo um formato oval. Por quê? Porque estando em perspectiva isométrica, você precisa representar sempre a tridimensionalidade da peça. E quinto e último, apague as linhas de construção e reforce o contorno do círculo. Muito embora isso aqui tenha sido feito à mão livre, senhores, vocês conseguem ter uma noção de que isso aqui é uma elipse, certo? Que ela, na verdade, representa um círculo que está em isométrica. Certo? Então, agora, senhores, vamos apresentar aqui, em tempo real, conforme combinado, a construção, né, de uma elipse, né, de um círculo em isométrica, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, o vídeo procede da seguinte forma. Temos aqui um par de esquadros eletrônicos, é claro. Você tem aqui o começo, né, da determinação do seu quadrado auxiliar. Vamos ver. Isso aqui é chamado de isocírculo, né? Aqui, ó, perceba que ele está desenhando aqui o seu quadrado auxiliar, seu cubo auxiliar, né? Tanto faz ser um quadrado ou um cubo. O cubo simplesmente ali foi preferido um quadrado no nosso anterior exemplo, porque não houve a necessidade de desenhar com a tridimensionalidade da peça, né? Perceba aí como está sendo construído. Aí ele está dividindo o quadrado em 4 partes iguais, né? 4 pontos, ó. Ali está construindo um novo isocírculo, né? Se os senhores repararem, é uma elipse também. Ó, todos representados pela regra do paralelismo, da concordância do compasso digital aqui, né? Olha lá, percebam que toda linha que foi tracejada, lá, olha o formato que teve. Toda essa linha tracejada em vermelho, são 3 elipses, não são círculos. Porém, na verdade, conforme havia lhes dito, né, essa elipse representa o quê? Um círculo em perspectiva isométrica. Temos aqui, então, um cubo, né, a partir de um cubo, no qual ele possui 3 furos, independente de passante ou não, porém representados por elipses, né? Por elipses que estão aí determinadas digitalmente. Então, pessoal, agora vamos tratar da perspectiva isométrica de sólidos de revolução, que nem a que a gente viu na primeira videoaula, né? Que é o cone, o cilindro, até mesmo a esfera, né? Bom, acompanhem comigo. O cone e o cilindro são sólidos de revolução que têm as bases formadas por círculos, né? A partir de círculos. Portanto, o traçado da perspectiva isométrica desses sólidos na parte da perspectiva isométrica do círculo, ou seja, toda a construção desses sólidos parte da isométrica do círculo como base. É importante que você aprenda a traçar esse tipo de perspectiva, pois assim será mais fácil entender a representação em perspectiva isométrica de peças cônicas ou cilíndricas ou das que tenham partes com esse formato. Saber desenhar uma elipse, senhores, é importantíssimo, porque nem toda peça ela é quadrática, né? Algumas possuem elementos circulares aí. Vamos lá. Traçando a perspectiva isométrica do cone. Vamos nessa. Para demonstrar o traçado da perspectiva isométrica, tomaremos como base o cone representado na posição a seguir, né? O cone que será construído será este aqui, né? Esse aqui será o nosso elemento de exemplo. O traçado da perspectiva isométrica do cone também será demonstrado em 5 fases e posteriormente terá um vídeo, né, representando em tempo real a construção desse elemento, desse cone. Primeira fase.
Trace a perspectiva isométrica do círculo na face superior e marque um ponto A no cruzamento das linhas que dividem um quadrado auxiliar. Certo? No caso, você vai construir essa elipse, certo? Só que como base, essa elipse aqui, na verdade, ela vai ser a nossa base para a formação do nosso cone. Então, a elipse aqui, como nós já vimos anteriormente, né? Ela já foi desenvolvida. Na segunda fase, a partir do ponto A, que é o ponto centro da elipse, trace a perpendicular a B, ou seja, uma reta que, junto em relação ao plano A, formará um ângulo de 90 graus. Na terceira fase, você vai marcar nessa reta perpendicular a B o ponto V, que corresponde à altura H do cone, ou seja, ao ponto vértice, onde todas as linhas irão se encontrar, elas vão convergir para esse ponto. Quarta fase, ligue o ponto V, né, que é o vértice, ao círculo por meio de duas linhas, como mostra a ilustração. Aqui, ó, essas linhas aqui que são conectadas à periferia aqui do seu círculo, da sua elipse. E na quinta e na última fase, né, quinta e última fase, apague as linhas de construção, né, que é do nosso quadrado auxiliar, certo? E reforce o contorno do cone. E aí temos aqui, ó, mas posteriormente vocês vão ver o porquê desse tracejado, né, que indica que aqui atrás também há um elemento, porém não está sendo visto, né? E tem aqui até atenção, ó, a parte não visível da aresta da base do cone deve ser representada com a linha tracejada. Afinal de contas, essa linha tracejada corresponde ao outro lado do cone, onde você não está vendo, certo? Então agora vamos acompanhar aqui a confecção em tempo real de um cone em perspectiva isométrica, ok? Então, pessoal, aqui nós temos o vídeo, né, que o cara, com toda a sua técnica e experiência, vai representar aqui rapidamente como se produz um cone em isométrica, né? Perceba que ele já projeta aqui aos senhores o perfil do cone, certo? Ó, com essa linha de trás mais fraca, justamente para ser tracejada. Olha lá. Certo? Temos aí a formação de um cone. Aí ele mostra, ó, aquela reta A, que é paralela e forma um ângulo, aquela perpendicular a B, né, que forma um plano com a reta principal R e um ângulo perpendicular aqui de 90 graus. Certo? Bom, e dessa forma tem-se aí a construção do seu cone, né? De uma forma bem simples. Um cone é um elemento simples que parte de uma elipse. Bom, agora, aproveitando o embalo, vamos falar da perspectiva isométrica do cilindro, né? Que é o nosso outro sólido de revolução que temos aí. O traçado da perspectiva isométrica do cilindro também será desenvolvido em 5 fases. Para tanto, partimos da perspectiva isométrica de um prisma de base quadrado chamado de prisma auxiliar. Então, senhores, o que isso significa? Isso significa que o cilindro ele se assemelha muito em termos de formato a um prisma, né, a um prisma quadrangular. Por quê? Ele possui uma altura e todos nós sabemos que toda representação circular parte de uma elipse e uma elipse parte de uma referência quadrática, né? Então você já imagina que esse prisma auxiliar aqui, essas superfícies quadradas, tanto de cima quanto a de baixo, servirão para a formação da nossa elipse, que depois será unida, né, para dar o formato ao cilindro. Por isso que a utilização do prisma auxiliar aqui nesse caso será indispensável, certo? A medida dos lados do quadrado da base deve ser igual ao diâmetro do círculo, conforme nós já vimos, que forma a base do cilindro. A altura do prisma é igual à altura do cilindro a ser reproduzido, naturalmente. Daí a semelhança entre um e outro. Bom, esse aqui também será dividido em fases, né, em 5 fases, e no final terá um vídeo mostrando em tempo real como se confecciona. Primeira fase, trace a perspectiva isométrica do prisma auxiliar. Todos nós já sabemos muito bem como se faz, né, seguindo a regra de paralelismo e de linhas isométricas, né, em relação a seus eixos. Segunda fase, trace as linhas que dividem quadrados auxiliares das bases em 4 partes iguais. Nós já vimos também, ó, certinho. Na terceira fase, você vai produzir a elipse, né, que também já aprendemos a produzir a elipse, tanto na base superior quanto na base inferior, né? Na quarta fase, você vai unir
as extremidades, as periferias de cada elipse, com uma linha paralela ao eixo, né, da altura. E na quinta, você vai apagar as linhas de construção auxiliar, certo? Reforçar o contorno do cilindro, lembrando sempre que a parte invisível, ou seja, a parte que você não vê, que é a parte da base inferior posterior, né? Ela deve ser tracejada. Então agora, conforme combinado, vamos agora à apresentação do nosso vídeo, né? Para verificar como é que se faz um cilindro em isométrica. Então, pessoal, olha só. Primeira dica, construa uma linha de base, né? Que nem a gente viu. Aí, ó, ele está começando a construir a linha de base. Uma vez que esse papel dele aqui não é reticulado, então ele vai precisar de referenciais. Agora, uma linha perpendicular à base, ou seja, perpendicular é aquela que forma 90 graus em relação à linha de base. Agora, para achar os 30 graus, né, que são pertinentes aí ao plano isométrico, ao complementar ao plano isométrico, aí ele começa a dar início à construção do nosso prisma quadrangular auxiliar. Agora você vai ligar cada ponto desse aí, ó. Então ele começa aí a determinar o que? Os eixos isométricos, né, com as dimensões certinhas. Olha lá, essas serão as arestas de construção da base. Ele dá uma leve reforçada aí para que você possa enxergar melhor. Aí ele vai estipular uma medida qualquer, seja qual for a sua peça de referência, não importa, no final das contas o cilindro será efetuado. Agora ele está fazendo uma linha perpendicular à base que ele estipulou aqui, né, em cima da medida que ele estipulou, ó. Certo? Que essa aí está representando agora a linha de altura, né, do seu cilindro. Agora eu vou fazer um breve trabalho de ligar os pontos aí, né? Uma breve tarefa, muito simples. Percebam, senhores, que já está começando a formar o que? Um prisma quadrangular, né? De perfil quadrático, só que auxiliar. Isso aí ainda é simplesmente um exoesqueleto, por assim dizer, né? Vai servir de base. Muito bem, então agora ele ali tem 3 quadrados de base, né? E agora ele vai começar ali traçar diagonais para se determinar o que? O centro dos seus quadrados, né? Que servirão para a construção das tais elipses. Vai lá, determinando o centro.
O centro será ali a partir do ponto em comum onde as retas se encontram, que é aqui, aqui e aqui. Ó, ele já começa aí a tracejar o centro, ó lá, conforme eu havia dito. Aí você começa a construção da elipse. Ele está fazendo elipse à mão porque ele já possui uma certa experiência. Mas quem não souber, pode fazer com um compasso. Muito embora eu particularmente acho que a mão é mais fácil. Ó, ele construiu a base superior, agora está construindo a base inferior. Vai construir uma no centro para servir simplesmente como guia, como referência. Né? Ele vai se basear nela. Aí ele vai traçar as geratrizes aí, né? Ah lá. Aí você já começa a ter o seu cilindro formado aí, né? Reforça o cilindro, agora ele vai dar um reforço, né, com uma outra caneta, para que você tenha aí o destaque, né, em relação ao prisma quadrangular de base auxiliar. Ó, olha lá, como você já começa a ter uma visão bidimensional. E agora ele está partindo para o tridimensionalismo. Agora vai fazer tracejado, porque é uma parte que a gente não vê. Olha lá, pronto, você tem o seu cilindro construído, certo? Então, senhores, isso foi a construção do nosso cilindro em isométrica, certo? Agora vamos à perspectiva isométrica de modelos com elementos circulares e arredondados, né? Os modelos prismáticos com elementos circulares e arredondados também podem ser considerados como derivados de prismas, certo? Aí agora então, como de praxe, o traçado da perspectiva isométrica desses modelos também faz parte desses isométricos e da representação de um prisma auxiliar, que servirá como elemento de construção. E o traçado será demonstrado em 5 fases que se seguem. Primeira fase. Trace um prisma auxiliar, né, respeitando o comprimento, a largura e a altura, aproximados dos prismas com elementos arredondados. Básico, né? Sempre, lembra-se que eu falei, senhores, sempre parte de um cubo ou de um prisma, né? Eles sempre são muito úteis para nos dar uma referência, um segmento. Marque na face anterior e na face posterior semiquadrados que auxiliam no traçado dos semicírculos, certo? Então nós temos aqui, ó, pequenos quadrados, né? Semiquadrados, a metade de um quadrado aqui e na vista posterior aqui, certo? Trace os semicírculos que determinam os elementos arredondados, então, como se fossem, são semi-elipses, né? Você tem aqui semi-elipses nas 3 dimensões. Complete o traçado das faces laterais. Então você já tem aqui, ó, sua elipse completa. Você já sabe que mais ou menos vai ter como se fosse um rebaixo, uma mordedura aqui. Quinta, apague as linhas de construção e reforce o contorno do traçado. Ou seja, aquela linha que existia aqui e aí o quadrado de referência, eles foram apagados e ficou somente as 3 elipses, né, solicitadas. Ó. A primeira elipse, a segunda elipse são as elipses da face da vista frontal, né? E a terceira e última elipse que é da face posterior, certo? Então, como os senhores puderam perceber, está aqui formado o nosso sólido com demais formas, né? Formatos geométricos aí. Então, senhores, depois desse desenho, encerramos aqui a nossa terceira videoaula, né? Espero que todas essas demonstrações, esse passo a passo, esses vídeos tenham auxiliado no entendimento dos senhores, né? De maneira que, não entendendo, revise o nosso vídeo, que com certeza, depois de tanta explicação e tantos exemplos práticos, ficará bem fixado na mente dos senhores. Mas fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.